roteiro aqui, ele começa com aqui, os conceitos de obsessão, desobsessão e diálogo. Depois nós vamos falar um pouco a respeito dos tipos de obsessão, as técnicas e o porquê do diálogo, o porquê a necessidade que temos de desenvolver o diálogo, as equipes envolvidas, porque nós temos equipes encarnadas e equipes desencarnadas também. A postura da equipe encarnada, que é muito importante, porque o trabalho exige que se tenha uma postura à altura do que se faz aqui. Vamos falar a respeito um pouco do dialogador. Vamos falar também as características de um bom dialogador, principalmente fé e amor, que são as principais e talvez as mais importantes. Vamos falar um pouco a respeito do que a gente tanto ouve, o que a gente acaba aprendendo nos diálogos, né? Porque nós todos acabamos fazendo as escolhas que fazemos. Metodologia desobsessiva. E por fim aqui vamos a conclusão e apresentar a bibliografia que foi utilizada para a montagem dessa aula, né? Então a gente começa aqui com esse texto que está na Gênesis de Allan Kardec. E já de cara nos traz a seguinte informação. Pululam, quer dizer, pululam, a palavra pululam significa fervem, infestam, né? Em torno da Terra, os maus espíritos, em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. Fiz questão da gente começar por esse slide para que a gente possa entender qual o ambiente que estamos envolvidos, né? A gente aqui na Terra não estamos cercados de espíritos, só de espíritos evoluídos de luz, né? Essa não é a nossa realidade. A nossa realidade é outra. Então a gente precisa estar consciente que as pessoas que nos cercam, os espíritos que nos cercam também, são dessa categoria aqui, né? De inferioridade moral, assim como nós. A gente se conecta através do pensamento na mesma onda vibratória. E se a gente está habitando aqui a Terra, a nossa onda vibratória não é lá das melhores dentro da escala dos espíritos. Então é necessário que a gente tenha consciência que estamos envoltos nesse ambiente, cercados de muitos espíritos, né? Que a grande maioria ainda não tem um grande desenvolvimento moral. A gente não pode, vamos nos lembrar que nós somos aproximadamente 7 bilhões de encarnados para 21 bilhões de espíritos, né? A obsessão e a desobsessão. Na própria Gênesis, Allan Kardec traz a definição de obsessão. Chama-se obsessão a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Então, é exatamente essa influência que esses espíritos que nos acompanham acabam exercendo sobre nós, né? E na própria história de Jesus aqui, nós temos então essa passagem onde Jesus, eu vou ler a passagem aqui para que fique claro para todos, né? A cura de um lunático. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, muitas vezes na água, e trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-lo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então aqui a gente tem, através de Jesus, né, um exemplo de uma desobsessão, né, onde aqui é chamado de demônio, mas a gente sabe que nada mais são espíritos, assim como nós, cada um na sua fase, cada um no seu momento de evolução.
Existem existem 3 tipos básicos de obsessão, né? A simples, a fascinação e a subjugação. A simples é aquela que a grande maioria de nós, se tiver um pouco de atenção, acaba sentindo, né? Ela é o retrato, às vezes, de um momento de irritação, de ciúme, algumas ideias de perseguição, inveja, amargura, ansiedades, né, que a gente acaba tendo no dia a dia. Parte disso, às vezes, é de nós mesmos, né? Mas outra parte pode, às vezes, também ser influenciação de algum espírito. A fascinação já é um degrau um pouco mais... um step acima do tipo de obsessão simples, né? Ela é uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium, que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. O médium fascinado não acredita que o estejam enganando. Então, a fascinação, ela muitas vezes ela ocorre também na mesa mediúnica, né? Onde alguns médiums chegam ao ponto de achar que em algum momento estão recebendo algumas comunicações de espíritos importantes, né? E ele piamente acredita nisso, que realmente está acontecendo. E quando, então, o dirigente da mesa às vezes lhe traz a informação, olha, talvez não seja bem assim. Na fascinação, o médium está completamente cego com relação a essa ideia. Ele tem essa ideia fixa, e isso a gente sabe que é bastante comum e que os espíritos que às vezes estão em outros níveis de evolução um pouco diferentes, eles acabam tendo essa influenciação sobre nós encarnados aqui. E o último, então, é a subjugação, né? A subjugação, no livro dos médiuns, está descrita da seguinte maneira. É uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu mau grado. Numa palavra, o paciente fica sob verdadeiro jugo. A subjugação pode ser moral ou corporal. No primeiro caso, o subjugado é constrangido a tomar resoluções, muitas vezes absurdas e comprometedoras, por uma espécie de ilusão. Ele julga sensatas. No segundo caso, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. A subjugação, levada a certo grau, pode levar à loucura. Eu não tenho dúvida que ainda hoje habitam os manicômios aí pelo mundo, né? Muita gente que está sofrendo subjugação e que não é louco, porque ela comumente ela pode ser confundida com loucura, né? Mas como a gente leu aqui, ela não é só às vezes uma imposição de ideias, mas às vezes inclusive ela atua, como diz o texto, nos nossos órgãos, de maneira material, né? Provocando movimentos involuntários. Às vezes, em algumas outras igrejas, a gente vê sempre aquela situação de expulsar o demônio, né? Isso, muitas das vezes, é sim uma subjugação, né? Você vê que o espírito ele acaba tendo até comando dos movimentos do médium. Vou dar uma parada aqui, ver se eu consigo ver se tem alguma pergunta. Eu não sei se eu falei, mas ao fim de cada tópico, se as pessoas não estiverem entendendo ou quiserem fazer alguma pergunta, eu consigo ir lendo aqui um pouco no Facebook e vou procurar ir respondendo à medida que a gente vai evoluindo aqui. Por enquanto eu só estou vendo muitos boa noites aqui. Muito bem. Então vamos adiante. Onde começa a obsessão? Essa é um slide só para uma pequena lembrança para a gente saber, né? Importante aqui. A obsessão começa em nossas próprias imperfeições, né? Então, no começo, nós estamos falando aqui que o nosso pensamento, a maneira como a gente se conecta ao mundo, às vezes não nos apercebemos, né?
Mas é isso que gera, é isso que abre a porta, então, para que a gente possa ter algum tipo, às vezes, de obsessão, né? O que você pensa, aquilo que você está conectado, diz respeito ao que a maneira como você age no teu dia a dia, o tipo de filme que você vê, é isso que você conecta. São esses espíritos, a maioria dos espíritos nos acompanham por afinidade, nem sempre é por maldade. Né? Claro que nos casos de subjugação talvez seja por maldade ou por algum sentimento de vingança, né? De não ter um entendimento do perdão, mas muitas das vezes os espíritos que nos acompanham é simplesmente pela afinidade. Então, se você é uma pessoa que fala muito palavrão em casa, que sempre tá rindo da vida alheia ou está fazendo comentários da vida alheia, é com esses espíritos que você está conectado, e esse é o tipo de influenciação que você recebe, né? É aquela obsessão simples que a gente leu no slide anterior. O diálogo. O diálogo ele se dá, então, numa reunião mediúnica. Né? Existem alguns tipos de reuniões mediúnicas. Aqui nós vamos nos concentrar aqui. São aquelas onde a gente procura acolher espíritos onde ainda não tiveram, que estão muito em sofrimento, que não tiveram um entendimento ainda do perdão, que estão sempre juntos de alguém que lhe fez no passado algum mal. Às vezes a pessoa nem sabe, porque não foi nessa vida, foi em outras vidas. Enfim, o diálogo ele acontece de maneira que a gente possa acolher esses espíritos. Então, o acolhimento dos irmãos mergulhados na dor, na revolta, na angústia, na ignorância e na alienação, na desorientação e muitas vezes até na total inconsciência de si mesmos. Né? Porque esses irmãos a gente precisa sempre imaginar, mais adiante, um pouco mais para frente aqui nessa apresentação, nós vamos falar isso, nós vamos falar das nossas emoções. Emoções, ela é uma palavra que ela vem do latim, né? E quando você vai atrás da etimologia dessa palavra, ela ela está ligada a movere. Então, as suas emoções, na verdade, elas nos levam a tais ambientes, a tais pensamentos. Né? Se as suas emoções são boas, é claro que ao desencarne você vai estar junto de pessoas boas, de bons espíritos iluminados. Se as suas emoções não são muito boas, se elas envolvem medo, outras angústias nossas, também é nisso que você vai estar envolvido na passagem então para a vida espiritual. Né? Antes aqui eu recebi algumas perguntas, recebi uma pergunta agora, né? A Sandra, ela está perguntando aqui, qual das 3 opções é mais danosa para o indivíduo? Sem dúvida nenhuma, a subjugação, né? A subjugação, como eu falei, às vezes ela acaba levando a pessoa para um manicômio, né? Ela tem reações que supostamente não é para ter, e então, com certeza, ela é a mais danosa. Né? Como saber se a pessoa... Outra pergunta aqui. Como saber se a pessoa está sendo obsediada? Olha, como eu falei no começo, eu acho que todos nós, frente ao grau evolutivo que estamos, em algum momento nós somos obsediados. Como eu coloquei no primeiro slide aqui, a gente está envolto nessa atmosfera. Né? A gente pertence sim a esse mundo. A Terra é esse planeta que onde o mal ainda predomina. Quando eu cheguei aqui à Casa Espírita, eu tinha exatamente essa sensação. Quando eu tinha, então, as aulas a respeito de obsessão, eu nem gostava de frequentar, porque eu falava assim, isso é uma bobagem, eu nunca tive problema com obsediador e tal. Mas conforme você vai estudando e vai adquirindo mais conhecimento, né? Para mim hoje é claro que, de alguma forma, pelo menos da forma simples, todos nós somos obsediados. E se você começa a se aperceber um pouco melhor, você vai ver aqueles momentos onde você está sim sendo influenciado a ter um momento de cólera, de raiva, aquelas palavras que muitas das vezes a gente se arrepende, né? Que fala assim, puxa, não devia ter feito isso, não devia ter falado isso para
tal pessoa. Por que não? Podem ser, sim, momentos de obsessão, porque nós estamos procurando evoluir, melhorar, né? Mas a nossa realidade é que ainda não chegamos lá. Então as pessoas que nos acompanham, aquelas que têm afinidade, os espíritos que nos acompanham, estão nesse mesmo patamar que nós. E nem sempre a gente então ainda consegue hoje controlar a língua, controlar os nossos pensamentos e as nossas atitudes, né? Vamos voltar um pouco aqui ao diálogo, né? Como é que se dá esse diálogo, né, na mesa mediúnica? Primeiramente, a gente vê o diálogo como um primeiro socorro, né, para ajudar as angústias e desordens seculares, porque às vezes essas angústias não são de hoje, né? Muitas vezes a gente se depara com espíritos que estão fixados em coisas muito antigas, né, de muito tempo. Essas angústias e desordens, elas não se apagam com um passe de mágica. Então é importante a gente lembrar que os problemas que você carrega hoje na tua vida, ao desencarnar, não vão sumir como um passe de mágica. A maioria das pessoas acredita, não, que eu morri, não, eu vou descansar, vai ser uma beleza. Não é bem assim, né? Na verdade, é só um momento de uma passagem. Mas os problemas que você tem, se você tem problema de controle de peso, se você tem problema de medo, de angústia, ao desencarne, esses problemas eles te acompanham. No estado de choque emocional em que se encontram a maioria das vezes os espíritos, né, eles estão inacessíveis. Por quê? O espírito, ao desencarnar, ele está na mesma faixa vibracional, como eu disse, nossa. E então o socorro de espíritos de mais luz, espíritos de mais elevação, nem sempre chega. Muitas das vezes, aliás, 100% das vezes, o diálogo ele acontece porque é o nosso padrão vibratório que eles podem aperceber. Porque eles não conseguem ver, nem ouvir, muitas vezes, esses espíritos superiores, né? E após o diálogo, então, que é esse choque, como a gente vinha dizendo aqui, os espíritos eles são acolhidos, mas ainda necessitam de um tempo para se colocarem em condições de receberem as instruções e esclarecimentos que os habilitem ao prosseguimento da jornada evolutiva. Então, o que a gente faz no diálogo, na verdade, é dar esse choque, onde ele consegue sim ter contato conosco aqui encarnado, porque nós estamos no mesmo padrão vibratório, ele se apercebe disso, né? Normalmente eles são trazidos e estão no momento já propício para que eles possam ter esse choque e então serem encaminhados para tratamentos futuros, né? Onde eles vão passar a adquirir novos conhecimentos, entender um pouco mais da vida. Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas, ver se eu consigo ver. Sim, não somos vítimas. Não consegui ver nenhuma outra aqui. Se alguém... Tem alguma, Beth, que você... Não, agora que eu passei o desencarnado, sabe que desencarnaram? O que é? Perdão, não te ouvi. Fiz uma pergunta agora. Os desencarnados sabem que desencarnaram? Ah, tá, ótimo, chegou aqui. Existe... Agora tá chegando aos pouquinhos aqui. Então a pergunta é a seguinte, eu vou repetir para ficar gravado aqui, né? A Beth está perguntando, os desencarnados sabem que desencarnaram? Não, muitas das vezes não. Aliás, é bastante comum a gente terem espíritos que não têm nem a consciência ainda que desencarnaram, né? E normalmente no diálogo, o diálogo, o bom diálogo, ele é envolto em muito amor, né? Amor talvez seja a principal, talvez não, é a principal característica de um bom dialogador. É necessário você ter muito amor e carinho para esses irmãos nossos
que estão atravessando esse momento de dificuldade, estão nesse degrau da evolução, onde nós, com certeza, um dia já estivemos ou ainda estamos muito próximos, né? E muitos deles desencarnam sem ter a consciência que desencarnaram. No diálogo, a gente procura, com amor, lidar com essa situação, às vezes remetendo-los ao passado, procurando que o próprio espírito procure na sua memória retroceder e entender o que passou com ele. Mas uma coisa que não se faz é comunicá-lo de imediato, falando, olha, você desencarnou, você morreu. Né? Então a gente não faz isso no diálogo, a gente sempre procura com que o próprio espírito tenha condições de se aperceber dessa nova realidade. Opa, andei para o lado errado aqui. A necessidade do diálogo. Né? Aquele que odeia, muitas vezes já está maduro para um perdão. Basta uma palavra serena, de um esclarecimento, um gesto de compreensão, para libertá-lo do ódio. Essa é uma realidade no dia a dia dos dialogadores, dos trabalhos da mediúnica. Né? Realmente, esses espíritos eles são trazidos para esse trabalho num momento onde, por algum motivo, eles já estão prontos, né, para esse clique, né? Às vezes para esse perdão. Às vezes ele não acontece imediatamente, numa sessão somente, é necessário às vezes 2 ou 3, mas esse contato, esse carinho, esse amor, né, acaba dando esse clique e então ele pode continuar, seguir adiante na sua vida, na vida eterna, que todos nós estamos nessa caminhada da vida eterna, né, rumo a um momento de evolução, rumo a novos entendimentos, né, seguindo o seu caminho. O diálogo favorece o processo de atendimento das entidades sofredoras. É exatamente isso, né? Através desse diálogo, então, que esses espíritos que estão com dificuldade, eles podem ser atendidos e podem então passar a essa nova fase da vida. Quanto tempo? Aqui tem uma outra pergunta a respeito disso, né? Quanto tempo eles demoram para saber que está desencarnado? Não existe regra geral, como tudo, né? Dentro do espiritismo. Cada caso é um caso. Mas em alguns casos eles não entendem de imediato que estão desencarnados. Muitas das outras vezes, quando você começa a fazer um pouco de regressão e você coloca algumas perguntas a respeito de, olha, o que aconteceu, por que você está nessa situação, muitas das vezes aí o espírito então se apercebe, né, e tem uma noção do que aconteceu e já está então no momento onde ele pode ser acolhido, onde as equipes espirituais, que não são a equipe dos encarnados, né, que aliás, mais para diante nós vamos conversar um pouco, a equipe espiritual ela é muito maior do que a equipe encarnada, né? E a gente não sabe, nem eu não sei direito, nem a estrutura, mas eu entendo que a estrutura é bem complexa e tem muita gente trabalhando do lado de lá, muito mais do que do lado de cá, né? E essas pessoas, então, são atendidas por essas equipes e já se encontram no ponto, então, onde elas conseguem, então, já se aperceber dessas equipes de resgate que se encontram do outro lado, né? Então, vamos entender um pouco aqui como é que é a equipe encarnada, né, que trabalha na mesa. Nós temos o médium, né? O que é o médium? É a pessoa que pode servir de intermediário entre os espíritos e os homens. Está no capítulo 32 do livro dos médiuns. Todos nós somos médiuns. Acho que vocês já ouviram isso aqui. Então aqui tem uma definição. Toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos, por isso mesmo é um médium, né? Existem, claro, que diversos graus de mediunidade, né? E os médiuns que se sentam à mesa e fazem esse trabalho da comunicação têm um grau mais elevado.
mas como está dito aqui no texto, todos nós temos um certo grau. Vamos dar um seguinte exemplo, se você tem medo de espírito, né, você tem mediunidade, porque você sente a presença deles. Então, se você, ao ir no banheiro no meio da noite, acende uma luz, provavelmente você tem algum tipo de mediunidade. Você, ao ir no banheiro, acende a luz porque está com medo de algum espírito que, com certeza, sim, habita ali a sua casa, né, e convive contigo. Médiuns de sustentação. Eles contribuem para a concentração das mentes em clima de segurança e harmonia. Os médiuns de sustentação, eles são fundamentais para o trabalho mediúnico, porque, como eu já disse aqui antes, o nosso pensamento é tudo. E a vibração e a prece, elas são fundamentais para que o trabalho possa ser bem feito e que possa manter a harmonia do ambiente. Né? Nem sempre a gente recebe espíritos, às vezes que estão tranquilos ou que estão só tristes. Muitas das vezes, muitos espíritos que vêm, eles estão numa situação que não estão felizes, estão bastante descontentes, bravos. E é muito importante essa sustentação, então, para que a gente possa manter o ambiente em harmonia e poder desenvolver um bom trabalho. O dirigente, né, que é a pessoa responsável para manter a harmonia do grupo, é a pessoa responsável que sempre vai estar atenta a tudo que está acontecendo, não só ali no momento com relação às comunicações, mas a atitude de cada membro dessa equipe, né? Como é que o dialogador está se comportando, como é que o médium está se comportando, quanto que o médium está trazendo da comunicação realmente do espírito, quanto que ele está colocando ali da parte que é dele, que é a parte anímica, né, que é bastante comum nas comunicações. Aliás, é muito difícil você ter uma comunicação de maneira tão limpa, onde você não coloque um pouco de animismo, né? A gente tem o exemplo de Chico, que ele nas suas cartas sempre começava com a mesma frase, né? A minha querida mãezinha. Essa minha querida mãezinha é um exemplo. Se Chico tinha um pouco de animismo dele, imagina nós aqui no nosso trabalho no dia a dia, né? Sem dúvida nenhuma que nós temos, né? Quanto tempo? Não tem nenhum outro. Vamos seguir aqui. Dialogador. Finalmente, o dialogador é quem faz a conversa, é quem vai se comunicar, então, através do médium, né, com o espírito que está sofrendo, que está passando por esse momento aí de dificuldade. Essa é a equipe encarnada. A equipe desencarnada, como eu disse, eu não tenho nenhuma informação a respeito da estrutura, mas a gente sabe que ela é grande, né? E tem muita mais gente trabalhando do lado de lá do que do lado de cá, né? Tem um exemplo que Hermínio Miranda traz num dos livros dele agora, eu não me lembro bem qual, né? Onde ele conta, então, que toda reunião espírita tem um horário certo para começar e para acabar, né? Isso é só um exemplo de um grupo da estrutura do lado de lá que a gente tem conhecimento através disso. E o Hermínio conta, então, que num certo momento eles estavam atendendo um espírito que estava já bastante nervoso, não estava feliz, e ele estava revolto e com palavras de baixo calão, aquela situação que sempre acontece, né? E passaram do tempo. E foi então advertido pelos mentores que não se deve passar do tempo da reunião mediúnica, porque existem equipes específicas que às vezes estão mantendo esses nossos irmãos sofretores, né, mantendo eles de maneira, contendo eles, né, para que assim ele não saia aqui quebrando as coisas, assustando, quebrando com a harmonia do ambiente. E essas equipes têm um trabalho constante. E está marcado daquele horário até o outro, e eles têm que sair para o próximo, né? Então as coisas lá são muito organizadas, né? E tem equipes específicas para cada, com funções específicas, né? Deixa eu dar uma olhada aqui se tem alguma coisa aqui. O livro é O Diálogo com as Sombras de Hermínio. Exato. Obrigado, Sandra. A postura, né?
O clima de harmonia, respeito e confiança entre os membros do grupo é fundamental, né? E o Hermínio, ele aqui no Diálogo com as Sombras, traz a seguinte mensagem: somos, na verdade, uma tremenda multidão de estropiados espirituais. E a diferença evolutiva entre nós aqui na Terra não é lá grande coisa. Vivemos num universo inteiramente solidário, no qual os uns devem suportar e amparar os outros. Ou seja, armarmos-nos uns aos outros. Não é difícil e é necessário. E como? Então é exatamente isso que eu falei aqui no começo, né? A gente precisa ter consciência que o ambiente que estamos envoltos não é aquele que... Antes de começar a estudar o Espiritismo, eu achei que não, até que estou bem, mas não. Na verdade, a gente passa a entender ou estudar que nós estamos nos primeiros degraus da evolução, né? Tem muito caminho ainda para andar. E quando eu digo nós, é toda a Terra. Não é o nosso grupo, não os brasileiros, não é os americanos. É todo mundo aqui na Terra, a gente está no mesmo degrau, a gente está num degrau similar, né? É claro que existem exceções, mas a grande maioria é isso. Nós estamos no mesmo padrão vibratório, né? Opa! Eu me perdi aqui, acho que o Walter... Só um minutinho que eu já me acho. Pronto. Opa. Sumiu aqui. Vamos esperar um pouquinho aqui que o Walter... Deixa eu ver se tem alguma pergunta enquanto isso aqui. O Walter tá dando uma ajustada lá, né? O livro de Diálogo com as Sombras... Vamos lá, já estamos chegando aqui. Vamos ver se agora vai. Vamos lá. Acho que é aqui. O dialogador. No grupo, o dialogador é apenas um dos componentes, um trabalhador, e não um mestre, sumo sacerdote ou rei, né? Na fascinação é muito comum, né, o dialogador passar a achar que, nossa, meu trabalho tá assim, né, demais, e começa a sentir essa situação da fascinação. A gente precisa lembrar que o trabalho ele não é feito na nossa esfera, né? Nós aqui somos meros pequenos contribuidores. O trabalho realmente ele é feito em outras esferas. Uma colocação que eu acho muito importante, a gente vai ver ao longo aqui dessa apresentação o quanto o amor é importante. E eu vou citar mais adiante, mas eu quero fazer o comentário agora. Nós não temos amor suficiente para fazer esse trabalho a 100%, né? Então, na verdade, a equipe espiritual ela complementa o amor necessário para que o trabalho seja bem feito. Porque nós aqui encarnados, a gente não está nesse estágio. E é fácil a gente entender isso frente ao nosso padrão vibratório. Mas, então nós somos assim, nós somos só uma pecinha da engrenagem que faz parte desse trabalho como um todo e que vai trazer o resultado final de poder acolher esses espíritos sofredores, né? O que é importante no dialogador? Qual é o tipo de formação necessária, né? É necessário ter conhecimento, né? Ter formação espírita. Porque é necessário... O conhecimento ele é uma das principais ferramentas que você tem. Porque se você não tem o conhecimento, às vezes você fica sem saber o que dizer para aquele espírito, né? Então é necessário que você tenha conhecimento pleno da doutrina para saber, então, buscar na nossa caixuleta, né, as ferramentas e as colocações necessárias para que a gente possa desenvolver o diálogo. Então, uma boa formação é essencial. Quanto mais conhecimento você adquire, mais você se sente munido e preparado para esse trabalho. Autoridade moral.
Esse é um dos principais, né? A gente precisa entender que, ao longo do diálogo, os espíritos nos conhecem e sabem dos detalhes e pormenores da nossa vida. Então, não adianta você querer dizer ali alguma coisa que você não consegue sustentar, alguma coisa que não é uma prática sua. Então, isso é muito simples e funciona muito bem no nosso mundo aqui dos encarnados. Mas os espíritos, eles leem os nossos pensamentos. Muitas das vezes eles conhecem a nossa rotina, sabem do nosso dia a dia. Então, autoridade moral é isso. Você tem que ser exatamente aquilo que você é no seu dia a dia. Não adianta você querer fazer uma colocação de uma prática que não seja o seu costume, né? Eu gosto de dar o exemplo do Gandhi, né? Num certo momento, para exemplificar o que é que eu estou falando aqui. Um certo momento da vida de Gandhi, uma senhora trouxe o seu filho que sofria de diabetes e falou para ele: mestre, o senhor pode ter uma palavra com meu filho para que ele não coma açúcar, porque ele é diabético e se ele comer muito açúcar vai acabar morrendo? O mestre se absteve, cumprimentou o menino e nada falou. E a mulher ficou indignada com aquela situação, né? Falou assim, mas por quê? Por que o Gandhi teve essa atitude, né? E passado um tempo, então, 1 ou 2 semanas, se encontraram novamente. E o Gandhi, ao ver o menino, se dirigiu a ele, né? E teve a conversa que a mulher havia solicitado há 2 semanas antes, né? Falou, olha, você não deve comer açúcar, né? Açúcar não vai fazer bem para você. Eu sei o quanto difícil é para você, eu sei o quanto é gostoso o açúcar, mas é muito importante que você consiga, porque dessa maneira você está se ajudando, se cuidando, e essa é a melhor ação que você pode ter frente a essa enfermidade que você tem, né? E passado essa conversa, a mulher então se aproximou dele e veio falar e agradecer, olha, muito obrigado, né? Mas por que o senhor não falou isso da primeira vez? E então ele explicou para ela, eu não falei porque eu comia muito açúcar. E para eu poder então ter essa conversa, eu me abstive de comer açúcar durante essas 2 semanas para que eu pudesse ter realmente um diálogo sincero com o seu filho. Então, é isso que é autoridade moral. Não adianta você querer falar durante o diálogo alguma coisa que você não é, porque você vai passar por uma situação ridícula, né? Os espíritos, como eu disse, eles sabem das nossas rotinas e eles leem os nossos pensamentos. Fé. Mais adiante nós vamos nos dedicar uma página inteira com relação à fé. Porque, como vocês estão vendo pela forma aqui, não é fácil a vida de dialogador, né? Você tem que ter conhecimento. Você não dá para você querer inventar uma coisa daquilo que você não é ou que você não acredita, né? Mas o grande sustentáculo, aquilo que realmente a gente pode se apoiar, é a fé. Fé no quê? Fé é você acreditar naquilo que você não pode ver. É a certeza absoluta que durante todo o trabalho nós temos 100% de apoio da equipe espiritual, dos nossos mentores, com relação à intuição, com relação à nossa proteção, com relação aos nossos medos, com relação a toda a dificuldade que existe nesse trabalho. Se você não tiver fé e se você não acreditar, a coisa fica bastante complicada. Vamos em frente aqui. E por fim, o outro, fé e amor, que são os 2 pontos mais importantes, né? Amor é a força construtiva do bem, um favor do próximo. Se não tem amor, não tem o que fazer, né? E o que eu gosto muito desse trabalho é que a gente aprende a ter amor. Porque uma coisa é você ter amor dentro da sua casa, é você ter amor pelos conhecidos, pelos seus amigos, pelos seus parentes, né? Outra coisa é você ter amor por aqueles nossos irmãos, por espíritos que às vezes a gente olha e entende que eles estão num degrau evolutivo que nós tivemos há um tempo atrás. Isso não é muito comum, né, do ser humano. Então, esse eu acho que é um dos pontos fundamentais
E eu acho que assim, talvez seja um grande crescimento quando você começa a fazer esse trabalho. O amor, ele é fundamental. E a gente vai depois ver um slide mais adiante só falando de amor. É claro que entre fé e amor não dá para deixar de falar da prece, porque ela tem um papel fundamental também no trabalho. Então, a fé. O trabalhador precisa estar confiante nos poderes espirituais que sustentam seu trabalho, sem os quais nenhuma tarefa de obsessão é possível. Todos os riscos são iminentes e inevitáveis. O trabalhador tem que saber que, ao levantar-se para dar um passe, a fé lhe trará os recursos de que necessita para servir. Através da prece, vai encontrar a resposta ao que implora em benefício do companheiro que sofre. Essa fé ela é fundamental em todos os trabalhos, não é só durante o diálogo, né? É como aqui cita, ele se refere aqui ao passe durante as reuniões. Mas o passe no dia a dia, se o trabalhador não tem fé, se ele não acredita que existe um espírito junto dele, né, onde grande parte da energia que está sendo transferida vem desse espírito, então o trabalho todo passa a não ter muito sentido. A fé ela é fundamental. A gente volta naquele slide de novo de Jesus, né, onde ele estava bravo ali com os seus apóstolos pela falta de fé. É necessário acreditar. É claro que os apóstolos, a partir do momento que tiveram todos os ensinamentos e passaram a ter essa fé, passaram a curar todas as pessoas com que eles se depararam, né? A fé é a garantia do que se espera, a prova das realidades invisíveis. Pela fé, sabemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de maneira que o que se vê resultasse daquilo que não se vê. Quem nos traz essa linda colocação é Paulo, em Hebreus 11:1. Em Paulo ainda, a fé era o suporte das realidades que o conhecimento ainda não atingiram. Então a fé é isso, é a certeza absoluta daquilo que a gente ainda não consegue ver, que o nosso conhecimento ainda não atinge. Eu dei uma olhada aqui nas perguntas, não estou vendo mais nenhuma aqui. Não, né? Vamos em frente, então. A prece. Os espíritos são ditos sempre: a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais toque. Um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras com as quais nada tem o coração. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28. A prece ela é muito importante, né? A gente não tem ainda, os encarnados em geral, nós todos não temos ainda a dimensão da prece, né? O quanto que ela é importante, o quanto ajuda nós recebemos através dela. A qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, que são meros adornos de lantejoulas. Cada palavra deve ter alcance próprio, despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra da alma. Então é muito importante a gente sempre se lembrar para tudo na vida a importância da fé, da prece, nas suas palavras. As palavras, eu gostei muito daqui, pôr em vibração uma fibra da alma. Elas não podem só ser ditas da boca para fora, elas têm que ser ditas com o coração, né? Essa realmente é a prece que atinge, é a prece que modifica, que tem esse poder divino. Enfim, em uma palavra, Hermínio Miranda fala: a prece deve fazer refletir. Amor. É preciso ter muito amor a dar para distribuí-lo assim indiscriminadamente a qualquer companheiro espiritual que se manifeste. Muitas vezes, o médium doutrinador não se encontra na sua vida de encarnado cercado pelo sentimento de afeição de familiares e companheiros. Tem seus parentes, vive rodeado de conhecidos no ambiente de trabalho, mas não conta com grandes afeições e dedicações. A sustentação do seu teor vibratório no campo do amor
deverá vir de cima, e para isso precisa estar ligado aos planos superiores que o ajudam e o assistem à distância. Isso Hermínio Miranda trouxe na revista O Reformador em fevereiro de 75. Então esse é o comentário que eu havia feito do amor um pouco antes, né? A gente não tem amor suficiente para dar nesse trabalho. Ele tem que ser complementado pela equipe espiritual que nos acompanha. Segundo Cristo, é amor que devemos sentir com relação aos nossos próprios inimigos. É necessário a gente praticar esse amor, e acho que assim dos grandes frutos do retorno que a gente tem nesse trabalho é passar a navegar um pouco mais com esse sentimento de amor. São outras características, a gente vai seguir adiante aqui, do doutrinador. Amor e fé são as principais, mas é necessário mais que isso, né? Paciência. É necessário que o doutrinador saiba ouvir, aturar desaforos e impropérios, aguardar o momento correto de falar. Esse é o dia a dia do doutrinador. Normalmente, os espíritos vêm, muitas das vezes, né, numa situação onde eles vêm falando bobagem, nervoso, desaforo, né? E você precisa ter muita paciência. Imagina a situação de um dialogador onde você se irrita com o que ele lhe falou, ou com o que ele está lhe acusando, ou com algum improvérbio que ele se dirigiu ao dialogador. Não é possível que você não consiga se manter serene, né? E com essa vibração de amor que a gente vinha falando. Se você não conseguir isso, a coisa não vai para frente, o trabalho não vai ter os resultados, a gente não vai poder dar a nossa pequena contribuição. Sensibilidade, sentir o terreno estranho, difícil e desconhecido, sentir as reações do espírito. É importante a gente ter essa sensibilidade, porque ao longo do diálogo, o espírito então começa a colocar a sua história. E nem sempre, de pronto, você passa a entender aquilo, né? Você precisa saber ouvir, principalmente ouvir, para poder adentrar naquela história e entender exatamente o que aconteceu. Porque se você não entende, como é que você vai poder ajudar aquela pessoa? Então, é necessário ter essa sensibilidade de até quando eu tenho que ouvir, qual é o momento correto de eu fazer uma intercessão, de eu fazer um comentário, de eu puxar uma lembrança, de eu, às vezes, ser um pouco mais forte na minha colocação. É necessário essa sensibilidade, e isso não é muito fácil, né? Eu acho que essa sensibilidade ela acaba vindo um pouco aí com a prática, né? Tato, observação cuidadosa, vamos nos informando de determinada situação ou acontecimento, até poder tomar uma posição a respeito do assunto. Está um pouco ligado aí à sensibilidade, né? O que eu já disse, né? Você tem que ir sentindo, entendendo exatamente o que aconteceu, né? O que acontece. Energia. Ela deve ser controlada e oportuna. E no momento certo você deve se utilizar para ter uma atitude firme. É complicado, mas é necessário que a gente, às vezes, tenha um posicionamento firme com relação a alguma questão que está sendo trazida, né? O espírito, como um todo, assim, vamos usar o exemplo dos nossos filhos em casa, né? Existe aquele momento que você não é para você gritar, não é para você se indispor, mas você, de maneira firme, tem que colocar o que é certo. E às vezes essas pessoas também estão esperando, então, essa palavra. Mas tudo tem a hora certa, por isso que é muito sutil. Às vezes se você fala muito antes da hora, aquele espírito acaba indo embora e te larga falando sozinho. Se você demora muito para falar também, às vezes passa do momento, daquela oportunidade que você teve. Então você tem que utilizar dessa energia, dessa posição firme na hora certa. Vigilância. Quanto ao que ocorre à sua volta, a sua própria conduta. A nossa conduta, né? De dialogador. Humildade.
No momento em que o turbulento manifestante se converte em verdadeiro trapo humano, deve-se mostrar compaixão, umidade e respeito pela dor alheia. Existe um momento no diálogo, né, que é esse momento onde as coisas realmente viram, onde às vezes aquele nosso irmão que está em sofrimento passa daquela posição de raivoso, de estar proferindo um monte de improvérbio para você, diretamente para você, e onde parece que cai a ficha, onde ele fala assim, meu Deus, né? Por que essa conduta? Por que eu estou seguindo nesse caminho há tanto tempo? Esse caminho de sofrimento que só me traz sofrimento, né? E ali, então, é o momento, às vezes, que ele cai no desespero, no choro, né? Onde toda aquela raiva, ela, de um segundo para o outro, ela se transforma em desespero. Nessa hora, não é a hora de falar, tá vendo? Não, essa hora é onde a gente realmente tem que colocar o nosso amor para fora, né? E conseguir abrigar esse nosso irmão. E graças a Deus que ele conseguiu chegar nessa curva da sua caminhada aí, para parar, respirar, se aperceber e enfrentar o que tiver que tenha que ser, o que for necessário enfrentar. Destemor, né? A gente constantemente é ameaçado e a gente não deve se impressionar com isso, muito menos cometer o erro de penetrar nas faixas vibratórias que o espírito está se dirigindo a você. Né? É isso que ele quer. Ele quer que você se coloque abaixo e penetre naquela faixa vibratória. Isso você não pode fazer. Prudência. Prudência. A gente tem que, sim, não ter medo, mas tem que ter consciência do trabalho que nós estamos fazendo. O trabalho está sob a proteção de forças positivas e abençoadas. Isso, porém, não significa que devemos e poderemos deixar as guardas. A proteção existe, mas não para dar cobertura à imprudência e nossa irresponsabilidade. A gente não deve dificultar o trabalho que nós estamos fazendo para a equipe que se encontra do outro lado, né? Eu chamei esse tópico aqui dessa forma, porque alguns de nós fazemos as escolhas que fazemos. Esse tópico, ele traz alguns exemplos, né, do que a gente vê no dia a dia do trabalho, né? E o importante é que a gente entenda que muitas das coisas que a gente vê aqui são os nossos problemas, são a maneira como a gente também tem as nossas dificuldades, né? É onde a gente realmente se conecta nessa faixa vibratória. Então daqui a gente aprende muito. Às vezes, podendo ajudar através da caridade, estender a mão aí para o próximo, né? É onde você se enxerga e onde você vê, nossa, puxa, nesse ponto aqui, você sabe que eu estou quase escorregando que nem ele também. Então é importante essa reflexão. Vamos começar pensando na emoção. É oportuno lembrar que a emoção, etimologicamente, quer dizer ato de deslocar, ou seja, mover. Arrastado pela emoção, o espírito se desloca num sentido ou noutro, caminhando para as trevas de sofrimentos inenarráveis ou subindo para os planos superiores da realização pessoal, segundo ele se deixe dominar pelo ódio ou se entregue ao amor. Isso está em diálogo com as sombras. Essa emoção é o que eu havia dito antes, é isso que nos move, né? É por isso que a palavra ela está ligada a se mover. Porque a emoção é que, ao desencarne, nos encaminha para um caminho ou para o outro. É os nossos pensamentos, é o nosso padrão vibratório, que vai nos levar, como diz aqui o texto, né, a planos superiores ou não. E são essas emoções que a gente vê no dia a dia do trabalho, que às vezes acaba levando então os nossos irmãos a esses planos inferiores aí. E as nossas dificuldades? Começa no egoísmo, que é o mais comum, né? O egoísta ele conserva a posse total do objeto de nossa preferência ou afeição. A esposa, o esposo, o filho, o dinheiro, a posição do seu poder.
Suponhamos que a esposa nos traia, que o filho nos rejeite, que está em cima da flecha aqui, que o dinheiro ou o poder não sejam arrebatados. Passamos imediatamente a odiar os que nos privaram da posse daquilo que amamos ou valorizamos. No momento em que conseguimos convencer o companheiro desencarnado em crise que ele odeia porque ainda ama, então a partir disso ele passa a se recuperar. Aquele que assume a posição de tomar justiça divina em suas mãos está reabrindo o ciclo da dor em vez de fechá-lo com o perdão. As nossas relações, o que esse texto está querendo dizer aqui é o seguinte: as nossas relações, elas sempre estão envoltas, então, nessa situação da sua esposa, do seu esposo, né, do seu filho, do dinheiro. E o desenrolar dessas situações é que faz com que se aflore o nosso egoísmo. Né? Às vezes uma traição de um esposo ou de uma esposa, e pelo fato da gente ainda não saber perdoar, a gente acha que sabe, é isso que nos leva então àquele pensamento de ódio que não vai nos colocar nas esferas inferiores. E é aí que começa o nosso problema, é ali que começam as nossas dificuldades. É por isso que é tão importante a gente sempre procurar lidar com o nosso egoísmo. Né? E a colocação mais importante que eu vi aqui, que isso foi uma novidade, foi essa colocação de que aquele que odeia, odeia porque ainda ama. Né? Isso é muito importante. Eu nunca tinha parado para pensar. Se você tem ciúmes, é porque você ama. Se a sua mulher te traiu ou fez alguma coisa que você tanto desgostou, que te deu tanta raiva, toda essa raiva ela acontece porque você, no fundo, a ama. Porque se não a amasse, tanto faria. Né? Assim, tanto faz, aquilo não me atinge, porque você não ama. E assim acontece com a atitude das pessoas que a gente ama. Né? A atitude do seu filho, se você acha que ele... muitos casos, né, de espíritos que não se conformam com a maneira como às vezes os herdeiros estão brigando por dinheiro ou por aquilo que ele viu depois do desencarne. Né? Se a atitude do teu filho ou daquele parente está lhe doendo, é porque você ama aquela pessoa, porque do contrário não estaria lhe doendo. Então é isso que a gente tem que aprender a lidar, de preferência em vida, para quando a gente passar para o outro lado, então não passar por dificuldade. Né? Desculpa aqui pelas flechas, né? Acho que quando a gente fez a nova, eu acabei mudando o slide para esse formato grande, de último momento aí a flecha ficou fora do lugar. O poder é o conceito de grandeza formulado pelo Cristo, que foi o de servir a nossas paixões. Mas que não foi o de servir as nossas paixões, mas o de servir ao semelhante, cuja verdadeira grandeza era impossível de ser... não consigo ler aqui o que é. Enfim, o que isso daqui está querendo dizer? A gente sempre... O poder nos leva a fazer uma grande confusão. A gente passa a entender que o poder é uma posição de ser grande. Eu tive na Terra, eu tinha um cargo de diretor de uma empresa, ou eu tinha um cargo político muito importante. A gente acha que crescer, que a nossa evolução está ligada a esse tipo de grandeza. Quando Jesus nos ensinou que a grandeza está ligada em servir ao próximo. Então é preciso a gente entender e dar esse clique para que a grandeza, a nossa evolução não está ligada a essas questões de poder. Ela está ligada, na verdade, à questão de aprender a servir o nosso irmão. A todos aqueles que estão ao nosso lado, aqueles que vêm na nossa frente, aqueles que vêm atrás, a estender a mão. Isso é que nos traz essa condição. Entre eles houve também uma discussão, estamos falando aqui numa passagem, né, de Jesus. Entre eles houve também uma discussão sobre quem parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis das nações governam como senhores absolutos, e os que exercem autoridade sobre elas se fazem chamar benfeitores. Mas não assim entre vós, senão que o maior entre vós seja como o menor, e o que manda igual ao que serve. Porque quem é o maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Pois eu estou entre vós como aquele que serve. Isso está em Mateus 22, 24. Esse é o exemplo do nosso grande mestre.
Ele veio à Terra para nos servir, não para ser o maior. Confundimos frequentemente o exercício do poder com a grandeza. Muito de nós, no passado e no presente, teremos deixado de levar pela perigosa ilusão de que somos grandes somente porque dispomos de autoridade incontestada. É essa confusão que a gente sempre vê, né? É porque você acha que você era grande na Terra, que você ocupava um cargo importante, que esse é o caminho e que, na verdade, não é nada disso, né? É o que a gente está falando aqui, que é o servir. A gente vê isso daqui com muita frequência nos nossos diálogos, né? As pessoas vêm com essa dificuldade, foi um rei, foi uma rainha, e não consegue ter esse entendimento, né? Vaidade e orgulho. Ligado ao poder está a vaidade e orgulho, mas às vezes apresenta-se aos cuidados com a aparência física, as vestimentas, a inteligência. Muitas vezes esses espíritos invocam a velha fórmula. Você sabe com quem está falando? Essa situação do poder, né? Então aquele espírito às vezes no passado foi um sacerdote, foi alguém muito importante e se acha como aquele que está em cima da carne seca, está acima de todos, né? Isso é a vaidade e o nosso orgulho, né? Que acaba nos gerando essas dificuldades de crescimento e de evolução. Eles vivem, esses espíritos, né, vivem literalmente em pedestais, dos quais nem pensam em descer, porque se o fizerem, encontrarão seus próprios fantasmas, suas culpas, suas angústias pessoais. Esse é um posicionamento bastante comum, onde as pessoas elas se colocam nesse pedestal, né, para, na verdade, se esconder um pouco dos seus problemas, né, não querer encarar eles. Hermínio Miranda descreve o caso de um espírito que, ao ser acolhido, vê a sua beleza física desmoronar-se, né? E quando isso, na verdade, foi através de passes, né, que a equipe espiritual deu. Então, aquele espírito ele se via de maneira muito bela, né? Ele constantemente na sua fala com o dialogador, ele se coloca, nossa, mas você está vendo como eu sou bonito, não sei o quê. E ele se escondia atrás daquela beleza, né? Quando a equipe espiritual fez com que aquela beleza se desmoronasse, e ele passou, então, momentaneamente a envelhecer, e ele passou a se ver, então, tão velho, mas tão velho, e deixou de ser belo, né? Nesse momento que a beleza física se esvaiu, então as outras vaidades dele também entraram em colapso. E ele passou, então, a poder entender o que o dialogador estava tentando explicar e falar com ele, né? E pôde ser acolhido dessa forma. As fugas. Uma das constantes identificadas nos espíritos que perseguem, que dominam, que espalham a dor é a fuga. Fogem de si mesmos, de suas próprias dores, das suas angústias e das suas frustrações. O mecanismo é sempre o mesmo. Procuram esquecer os seus próprios crimes e aflições, adiar o encontro com a verdade, anestesiar-se na insensibilidade, pelo cruel e desumano processo de acostumar-se à fria contemplação da dor alheia. É dessa maneira como a gente foge, né? A gente acha que é melhor você causar dor no próximo, né, para que você não possa, para evitar de enfrentar a sua própria dor, né? Dessa maneira, causando a dor no próprio, os espíritos às vezes têm essa sensação onde os seus crimes e as suas aflições elas estão adormecidas, estão de lado. Mas a couraça, no diálogo, né, a couraça que se revestem é mais frágil do que parece. E não é impenetrável aos fluidos sutis do amor. Eles, eu acho que escondem-se da dor, atacando, agredindo, maltratando. Tentam colocar as suas próprias feridas, abrindo ferimentos em outros corações. Então, é mais fácil você atacar, você
fazer um mal a um outro e você acaba se escondendo disso, né? Mas no diálogo, como a gente vem falando aqui, o amor ele sempre consegue quebrar essa carapaça. Como é que acontece a desobsessão? Né? Podemos dar o exemplo aqui do KSSF. Né? Primeiro você tem um atendimento fraterno, então você pode ser encaminhado à fluidoterapia, né? A prece é fundamental. Evangelho no lar, para quem não faz, a importância do Evangelho no lar. Né? E aí, então, da fluidoterapia, né? Se houver, às vezes, algum obsessor, ele vai ser tratado na reunião mediúnica. E a gente nunca pode esquecer que não adianta. Se o obsediado não fizer a sua parte, não fizer a sua reforma, nada disso adianta. Então, isso daqui é um conjunto de coisas que é necessário fazer para que você, se você acha que está sendo obsediado, para que você possa ter uma melhora. Veja, se só uma coisa aqui acontece, né, vamos dizer assim, então você vem para a fluidoterapia, mas você não tem a prática da prece, não tem o evangelho no lar, se você não assiste às aulas, não adianta, você não vai mudar a sua vibração. Né? Se você não fizer a sua reforma íntima, seu padrão vibratório vai continuar o mesmo e você não tem como você se livrar dessa desobsessão, né? Dessa obsessão. O seu próprio padrão vibratório te coloca em contato. Você sai daqui do centro bem, chegou ali na esquina, vocês já estão juntos de novo, você e o seu obsessor. A única maneira que você tem é você cuidar de você mesmo e ele vai acabar também sendo atendido e vai ser cuidado também. Parece que tem algumas perguntas aqui, deixa eu ver aqui. Boa noite. Não, né? Vamos em frente, então. Aqui, em Testemunhos de Chico Xavier, a gente tem a desobsessão, em todos os sentidos, um processo de libertação. É isso que eu estava tentando falar. Tanto para o algoz quanto para a sua vítima. Então, se você não se libertar, se você não mudar o seu padrão vibratório, não tem como você resolver o teu problema de obsessão. Né? É importante para você quanto para o seu obsediador. O obsessor não deve ser arrancado à força ou expulso. Ele precisa ser convencido a abandonar seus propósitos e levado ao arrependimento. Isso é importante que todo mundo entenda. Ninguém aqui vai arrancar e prender obsessor nenhum. Não tem como fazer isso. Né? Isso a gente estaria transgredindo uma lei de Deus, né? Onde estaria ferindo o nosso livre-arbítrio. Todo mundo tem direito de fazer o que bem entende, seja o mal ou seja o bem. E ninguém arranca o obsessor de ninguém. É necessário que ele queira se modificar, que ele queira buscar um outro caminho. Senão, não vai para frente. E aqui, então, caminhando para a conclusão, né? O Hermínio Miranda traz que quando conseguirmos transmutarmos em amor ante os companheiros que sofrem, estamos nos colocando no sentido e na direção que segue todo o universo. Quem poderá resistir? Se Deus está conosco, dizia Paulo, quem estará contra nós? É isso, né, gente? Não sei se ficou alguma dúvida, se alguém quer colocar alguma questão. Essa foi a bibliografia que eu utilizei, né? Para esse trabalho de diálogo, né? É importantíssima a leitura desse livro, Diálogo com as Sombras, do Hermínio Miranda. Tem eu vou dizer 70% aqui dessa apresentação foi colhido desse livro e eu mesmo aprendi muito com esse trabalho, com a leitura mais a fundo desse livro, né? De realmente ler e reler para poder montar isso daqui. Se é isso, eu quero agradecer a presença de todo mundo, né?
E dá por encerrado, então, esse trabalho de hoje. Essa aula aqui no formato meio palestra, onde ficou só eu falando. Normalmente numa aula a gente espera que tenha mais troca, mas a gente em breve, tenho certeza que a gente vai voltar a poder ter as aulas aqui, todo mundo junto, essas aulas presenciais que só nesse momento que está faltando é que a gente passa a dar mais valor, né? E o valor de que a gente passa agora a perceber, né, que por mais que a gente tenha todos esses meios de comunicação, internet, telefone, Facebook, FaceTime, nada disso substitui o contato, né? É só como a gente, infelizmente, ainda no estágio que estamos, a gente só aprende com a falta. A hora que falta que a gente passa a se aperceber, né, o quanto que é importante. Então, eu vou encerrar aqui.